econômicos. E regulamentação sobre remédios à base de maconha é debatida na Comissão de Direitos Humanos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fechou acordo nesta terça-feira com líderes de partidos para apresentar uma proposta de emenda à Constituição que reforma o sistema tributário brasileiro. O assunto deve ser discutido nas comissões da Casa ainda no segundo semestre deste ano. O texto apresentado no Senado é o mesmo relatado na Câmara dos Deputados no ano passado pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Os senadores fizeram um acordo para que fosse apresentada uma proposta única de reforma tributária. Mas o Senado ainda vai ouvir o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, e o economista Bernard Api sobre o tema. A ideia é que a proposição seja analisada na Casa no segundo semestre, passando pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Se nós tivermos a possibilidade de ouvir diferentes pontos de vista em relação a uma matéria tão polêmica, será produtivo para o Senado e para os senadores poderem se debruçar com as suas equipes, com os técnicos, já que o Senado teve uma renovação de 60% nessa legislatura e os senadores querem se inteirar desse assunto em relação a esse debate da reforma tributária. A PEC relatada por Luiz Carlos Rauli e que serve de base para o debate no Senado extingue 8 tributos federais: IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, Salário Educação e CID Combustíveis, o ICMS, que é estadual, e o ISS dos municípios. No lugar deles, devem ser criados um imposto sobre bens e serviços específicos, de competência federal, e outro imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS. É uma proposta solidária e modernizadora, que transforma o modelo tributário complexo de hoje no modelo simplificado. Nós consideramos a mais importante das reformas, com a capacidade de aquecer o mercado, de melhorar o ambiente de negócios, de alavancar a retomada do crescimento econômico, com geração de emprego, de renda e de receita pública. 65 senadores assinaram a proposta de emenda à Constituição, que vai ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Roberto Rocha vai ser o relator da proposta na CCJ. E como nós vimos na reportagem, os parlamentares vão ouvir o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, e o economista Bernard Api sobre o tema. Marcos Cintra vai ser recebido na próxima semana e o economista Bernard Api amanhã, às 14h30 da tarde. Além da reforma relatada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, outra proposta de emenda à Constituição, com mudanças no sistema tributário, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, tramita na Câmara dos Deputados. A proposta reúne em um único imposto 5 tributos federais, estaduais e municipais e dá um prazo de 10 anos para a implementação total do novo sistema. A PEC já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e vai ser analisada em uma comissão especial. E na sessão plenária, os senadores ainda repercutiram o assunto. A maioria declarou que é a favor da proposta e que considera a reforma tributária mais importante do que a da Previdência. Ela é tão importante ou mais importante para o país do que a da própria Previdência, porque ela vai definitivamente aquecer a economia, deixar as regras mais claras. Hoje é tudo muito confuso, o sistema tributário brasileiro, se perde muito tempo. Os empresários brasileiros estão clamando pelo excesso de tributos que nós pagamos no Brasil. Esse Brasil não anda, e não é apenas a reforma previdenciária, que eu sei que é extremamente importante, mas também a reforma tributária. Precisamos simplificar e estimular que os investidores, que os empreendedores
seja no campo ou seja na cidade, nos serviços, na indústria, na agricultura, no comércio, na área que for, possam gerar empregos. Essa reforma ela é mais importante, sem dúvida nenhuma, do que a reforma da Previdência. Porque hoje o que precisa-se primeiro, para se criar uma tranquilidade para os investidores e também para os consumidores e para a nossa sociedade, é primeiro a gente ter a sensação de que quem consome de verdade nesse país não vai continuar sendo explorado. Pode não ser a unanimidade entre todos os senadores em todos os pontos, como é o meu caso, que eu tenho algumas dúvidas com relação à proposta, mas nós temos a convicção de que aqui, nesta reforma, nesta proposta, é uma proposta limpa, sem jogos espúrios, sem privilegiar setores ou categorias profissionais. Os senadores decidiram em plenário que o projeto que obriga os presos a pagarem pelos custos no período em que ficarem na cadeia volta para o reexame da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto já havia sido aprovado na comissão em 2018. De acordo com a estimativa do Conselho Nacional de Justiça, cada pessoa presa no país custa até R$ 3.000 por mês aos cofres públicos. O projeto quer obrigar que os próprios presos paguem pelos custos do período em que ficaram na cadeia. O texto também prevê que até 1/4 da remuneração recebida pelo trabalho do condenado possa ser usado, caso ele não possua recursos próprios para o pagamento dos custos. A Lei de Execuções Penais já determina a indenização por parte do condenado quando possível. Pela nova proposta, o ressarcimento das despesas ao Estado se torna obrigatório. Esse projeto serve não apenas como um meio de fazer com que o preso efetivamente ressarça todo o prejuízo que ele está causando. Quando se comete um crime, não se comete um crime causando prejuízo apenas à vítima, se causa prejuízo à sociedade, porque a sociedade arca com o seu trabalho, com os seus impostos, com a hotelaria, com o pagamento, com a comida daquele preso. É isso que a sociedade não aguenta mais. Nós temos que parar de achar que preso é excluído da sociedade. O preso fez a opção de cometer o crime. Então nós temos que tirar esse viés, esse véu do coitadinho e temos que passar a cumprir a lei e criar o código mais rígido. Nós temos que colocar para que possa ser um inibidor de crime, para que ele não pense em cometer o crime, para não pagar um preço de estar em regime fechado ou até mesmo pagar a sua permanência lá onde ele estiver. Eu entendo que esse projeto não vai nos conduzir a lugar nenhum. A impressão que passa é que ele quer simplesmente aumentar o castigo. Se é para alguém rico, com certeza um condenado já teve boa parte dos seus bens bloqueados, vendidos. Se trata de um pobre, o que vai acontecer é que o sujeito, além de sair da prisão sem ter um trabalho, estigmatizado por ter sido preso, agora vai sair com uma dívida provavelmente para o resto da sua vida. Agora, se o Estado brasileiro esteve ausente, ele é responsável. Não interessa qual presidente da República. Se o Estado brasileiro não deu oportunidade às pessoas, ele é o grande responsável por essa criminalidade. Não é aquele que não foi para a escola particular, não foi aquele que não tem um diploma, não foi aquele que soube se graduar e que teve oportunidade de emprego. Vamos parar com essa palhaçada de dizer que o Brasil gosta de passar a mão na cabeça de bandido. Por favor, gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E durante a sessão, o senador Fabiano Contarato pediu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a quebra do princípio da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, em conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil. Nós temos que dar uma resposta, não como caça às bruxas, mas como apuração de um fato que viola a democracia, que viola o verdadeiro Estado democrático de direito. Nós temos que entender, e a população tem que saber, que não se trata, não estou entrando no mérito de nenhuma condenação e nem pleiteando liberação de ninguém, apenas primando para que se obedeça à Constituição Federal. Eu sempre me posicionei junto com a bancada do Paraná e tantos outros senadores,
a favor do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol e de toda a força-tarefa da Lava Jato. Eu só quero dizer que existe, para a sociedade, existe uma orquestração, na verdade, para denegrir a imagem do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol e de outros membros da Lava Jato, através de atividades criminosas que vêm sendo elogiadas por muitas pessoas, apesar de serem criminosas. O juiz Sérgio Moro e toda a equipe escreveram uma nova página para a história do Brasil. Foi aprovado em plenário luto oficial de 3 dias pela morte do cantor e compositor João Gilberto, a pedido do líder da rede, senador Randolfo Rodrigues. A bandeira ficará a meio mastro a partir de amanhã. O recém-firmado acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi explicado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos por representantes do Ministério da Economia. Os senadores pediram a audiência porque o acordo vai ter que ser votado pelo Congresso Nacional. Os problemas de competitividade da indústria brasileira são resultado da baixa inserção do país no comércio internacional, porque importar é tão fundamental quanto exportar. Esse foi o argumento dado pelos representantes do Ministério da Economia para afastar temores de possíveis prejuízos no acordo entre Mercosul e União Europeia. Nós não vamos mais ficar atrelados aos velhos cânones protecionistas, simplesmente porque a história mostra que eles não funcionam. Nós também teremos acesso a algumas das mais avançadas tecnologias que vão permitir também, não apenas ao Brasil, mas aos outros países do Mercosul, reindustrializar-se de acordo com a música que toca no século XXI. Pelo acordo, em até 10 anos, os 38 países da União Europeia terão tarifa zero de importação de 92% dos produtos do Mercosul. Hoje são apenas 24%. No mesmo prazo, os países do Mercosul terão tarifa zero em 72% das mercadorias da Europa. Mas os senadores questionaram sobre os riscos. Eu não vejo perspectiva, Vitor, nos próximos 10 anos a gente ter competitividade alguma. Qual é o nosso mal? Nós não temos tecnologia. Tecnologia de ponta, nós não produzimos tecnologia. Os latinos não produzem tecnologia. Quem produz tecnologia? Os asiáticos, os alemães, os franceses. Sobre a questão da competitividade que o senador Omar mencionava, a nossa Secretaria Especial de Comércio Internacional e Assuntos Internacionais não tem nenhuma ilusão de que a gente vai resolver o problema da competitividade no Brasil apenas com o comércio internacional, né? O comércio internacional não é bala de prata, né? Aliás, ao problema da competitividade não existe bala de prata. O problema da competitividade ele é um problema multidimensional, onde o comércio internacional, a participação, a inserção internacional é um vetor de muita relevância. Sou 100% de acordo com toda a explanação feita por Vossa Excelência, as intenções e etc. Mas eu pergunto como convive dentro do governo um setor principalmente ligado às relações internacionais que é declaradamente antiglobalista com o globalismo explícito que eu faço parte, inclusive, de Vossa Excelência. Sobre essa pergunta de globalismo e globalização, eu posso dizer o seguinte, o presidente da República, durante a campanha, nas conversas que teve conosco, no discurso aqui no Congresso Nacional, no discurso no parlatório, em inúmeras ocasiões, ele sublinhou, nós queremos fazer negócios com todas as partes do mundo, sem viés ideológico. Nós estamos colocando isso em prática. Marcos Troirro, que participou das negociações finais do Mercosul com a União Europeia, alertou que o acordo não é a solução total para a economia brasileira. Que esse acordo do Mercosul e União Europeia ele vai servir também como um importante mecanismo para acelerar reformas internas no Brasil. E é nesse sentido que eu queria dizer, presidente, que talvez o grande acordo comercial que o Brasil tenha de fazer é um acordo consigo próprio, realizando as reformas necessárias
para criar as condições internas para competir internacionalmente. E de manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em outra audiência pública a redução temporária do imposto de importação de máquinas, produtos de informática e telecomunicações. Representantes das indústrias nacionais criticaram a medida do governo. Editada no dia 24 de junho, a Portaria 309 do Ministério da Economia reduz temporariamente a zero o imposto de importação de bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos usados na produção de outros bens, além de produtos de informática e telecomunicações, quando não houver produto semelhante ao nacional. De acordo com a portaria, não será considerado similar nacional se o produto fabricado aqui for 5% mais caro que o importado. Fora do regime de ex-tarifário, como é chamada a redução temporária, as tarifas variam entre 14% e 16%. A redução das alíquotas tem o objetivo de atrair investidores estrangeiros. Na audiência desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos, representantes das indústrias brasileiras do setor criticaram a portaria, afirmando que ela contém distorções que prejudicam os produtores nacionais. Ninguém mais tem interesse na abertura comercial, ninguém mais tem interesse na inserção internacional da economia brasileira, o aumento da corrente de comércio do que o nosso setor. Mas esse aumento da corrente de comércio, a abertura comercial, não pode ser feito dessa forma. Ela tem que ser feita com critérios. Nós temos que discutir o custo Brasil, nós temos que tirar as travas, nós temos que discutir com a sociedade, ter diálogo. Vamos tirar as tarifas dos produtos finais, enquanto isso, os bens intermediários dos quais eu necessito para fabricar um produto final, tem tarifa. Então, não me parece que isso seja a melhor técnica para se avaliar e para se fazer uma abertura. Trouxe exemplo a questão lá na questão do governo Collor, quando houve aquela abertura do mercado brasileiro, da indústria brasileira, né, que ele dizia que o carro brasileiro era carroça. Ao contrário disso, os bens de informática no Brasil são lançados e produzidos total consonância e up-to-date com a tecnologia mundial. Senadores também criticaram a portaria. Então nós temos diante agora de uma indústria nacional que não é protegida, é atacada pelo Ministério da Economia. Isso é grave e precisa ser explicado. Por isso, presidente, sem mais delongas, solicitar de fato aqui o comparecimento por convite, inicialmente, se necessário, por convocação, do secretário especial de Comércio Exterior, Iana Dumarec Alves. A indústria de informática hoje, se for feita essa coisa abrupta do dia para a noite de tirar impostos, mais de 100 mil pessoas perderão o emprego, do dia para a noite, facilmente. E se o governo tivesse um mínimo de lógica e de boa intenção, a primeira coisa que ele tinha que fazer era acabar com os impostos dos insumos que as indústrias nacionais precisam. Tinha que começar pelos insumos. Generais pediram hoje em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores a liberação de recursos para o avanço no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. Apenas 1/6 do dinheiro previsto foi disponibilizado desde a criação do projeto em 2012. Com isso, a conclusão do sistema, que era para ser daqui a 2 anos, vai ficar para 2035. O chefe do Escritório de Projetos do Exército informou que o SISFRON é um sistema de controle digital das fronteiras por meio de sensores para ajudar, por exemplo, a combater o crime organizado e o contrabando. Segundo ele, o projeto tem sido expandido para áreas estratégicas e até agora é capaz de cobrir 37% da faixa de fronteira. Nós estamos expandindo o SISFRON de maneira a tentarmos bloquear as rotas que hoje são as principais rotas de entrada no país, seja ela por meio do Mato Grosso, por meio do Paraná, Santa Catarina e pela calha do Rio Amazonas. Mas o sistema foi concebido em 2012 para ser concluído em 2021. Os recursos seriam de 12 bilhões de reais. Até o momento, só foram investidos 2 bilhões. E 1/3 do dinheiro reservado para 2019 foi bloqueado. Agora, o prazo para a conclusão do SISFRON passou para 2035. Esse contexto
provoca, sem a menor sombra de dúvida, uma vulnerabilidade na medida que nós não conseguimos entregar para a nação brasileira, para a sociedade brasileira, uma solução que a nação precisa. Custa ao Brasil cerca de 285 bilhões por ano a violência pública. Se o Sisfron conseguir reduzir, pela sua implantação, cerca de 3,5% desse custo da violência, ou seja, do impacto da violência sobre a sociedade brasileira, em um ano o Sisfron se paga. O dinheiro liberado até o momento foi aplicado para a compra de equipamentos como veículos e embarcações, radares, antenas e programas de computador. Foi informado que os órgãos de segurança pública estão compartilhando equipamentos em busca de integração. No Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal já instala equipamentos dela nas nossas torres. Então, essa integração acontece. Isso é economia de recursos para a polícia, para que ela possa empregar em outros equipamentos. Os senadores disseram que vão pressionar por mais recursos para o Sisfron. Vocês fazem milagre, são um exemplo de gestão. É impressionante o que vocês conseguem fazer com tão pouco. 12 bi foram 2 só. Então, é algo assim... Não dá nem para acreditar até onde vocês chegaram. Não adianta você comprar viaturas para equipar os municípios do Brasil, comprar armas leves para equipar os nossos soldados de polícia, tanto civil e militar, se você não coíbe, se você não veda a entrada dos malefícios que é a droga das armas pesadas. A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje uma sugestão encaminhada ao Senado por uma organização não governamental que propõe a regulamentação da maconha medicinal e recebeu mais de 20 mil apoios. Hoje, plantar cannabis é proibido e o uso de derivados da maconha, mesmo para fins medicinais, não é permitido pela legislação. Mães de crianças tratadas com a planta contaram a experiência de verem bons resultados e da dificuldade em se conseguir o produto. Minha filha começou a convulsionar com 5 meses e meio, uma crise severa, devastadora, onde levou ela a ter várias paradas respiratórias e uma cardiorrespiratória. Eu quase perdi a minha filha por várias vezes. Foi quando eu vi na internet, em uma das nossas buscas, o caso de Charlotte Field com a mesma síndrome da minha filha, usando a maconha. Eu vi o antes e depois e fiquei impressionada. Eu estava no hospital com ela há mais de 6 meses e eu estava com as ampolas do remédio parada numa greve da Receita Federal. Então, não é ter dinheiro e ir na farmácia e comprar, envolve muitas outras coisas. Famílias estão cultivando em casa a planta e produzindo óleo usado no tratamento, mas isso sem amparo legal. O cultivo em escala, ele precisa ser sustentável e orgânico, e o cultivo doméstico e associativo, ele tem que ser garantido. Com as devidas fiscalizações do cultivo associativo. O médico e ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou da conjuntura das drogas no Brasil e no mundo. Quanto ao uso medicinal da maconha, disse que já há laboratórios produzindo. E citando o pesquisador brasileiro José Cripa, não precisa plantar maconha para ter os remédios. Tem laboratórios já produzindo sinteticamente o canabidiol e o canabidiol puro, sem o THC. E o governo tem a obrigação de fornecer isso para as crianças que precisam. É o começo da legalização da maconha no Brasil. Controle estatal, liberdades civis, questão de vida e morte, luta na justiça. O país ainda não sabe como lidar com a questão. O professor Cripa é um dos que disse que não precisa plantar. O professor Cripa é dono de uma patente sintética. Isso precisa ficar claro. As pessoas têm que entender aonde que vão os interesses reais. A dose que a gente teria que comprar para nossa filha era R$3.000 e nós entramos contra o Estado. É muito legal a gente pensar que o Estado pode fornecer. O Estado às vezes não fornece nem o ácido valproico, que é R$14 o vidro. Será que ele vai fornecer uma medicação que custa muito mais do que isso? Uma caixinha de fósforo prensada, que tem mais ou menos 25 gramas, isso custa R$100. Se você for em Belo Horizonte na Boca de Fumo e falar que é para um menino em convulsão, isso custa a metade do preço. Infelizmente, legisladores, mandatos,
Os traficantes respeitam mais os pacientes que as autoridades. E a Comissão de Assuntos Sociais se reúne amanhã às 9 da manhã. Entre os projetos de lei em análise está o que altera o programa Mais Médicos. Os cursos de graduação de medicina podem ser avaliados todo ano. A lei que criou o programa Mais Médicos em 2013 determinou a avaliação a cada 2 anos dos cursos de graduação de medicina. Os exames seriam feitos pelo INEP, o Instituto de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Mas nova lei em 2017 retirou essas obrigações. Agora, a Comissão de Assuntos Sociais analisa projeto de lei que devolve a atribuição das provas ao INEP e obriga que a avaliação dos cursos de medicina seja feita anualmente e com a participação do Conselho Federal de Medicina. O texto já foi lido e está pronto para votação na comissão. O Conselho Federal de Medicina participará junto com os órgãos, de avaliação, para também avaliar os cursos de medicina e poder se reportar e dizer, olha, esse curso aqui não está formando bons profissionais, precisa melhorar, e já atacar o mal pela raiz e não lançar no mercado de trabalho profissionais que vêm de um curso notoriamente sem qualificação suficiente para essa pessoa tratar posteriormente, com vidas humanas. Imposto zero para videogames fabricados no Brasil. Voto aberto na eleição das mesas do Congresso e criminalização do Caixa 2 eleitoral. Propostas na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne nesta quarta-feira, às 10 da manhã. O projeto da senadora Elisiane Gama estabelece pena de 2 a 5 anos de prisão para quem usar dinheiro, bens e serviços não registrados na contabilidade oficial de campanha. A proposta estava na pauta da comissão na semana passada, mas devido a um pedido de vistas, a votação ficou para esta semana. A criminalização do Caixa 2 faz parte do pacote anticrime de Sérgio Moro que está parado na Câmara. A senadora Elisiane Gama apresentou as mesmas propostas no Senado para que as medidas tenham a tramitação acelerada. Uma outra proposta que torna o Caixa 2 crime já foi aprovada pelo Senado. Ela fez parte das 10 medidas contra a corrupção, projeto que retornou à Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta também uma proposta que prevê o voto aberto na eleição das mesas do Senado e da Câmara. E outra que prevê imposto zero para consoles de jogos e videogames fabricados no Brasil. 2 comissões mistas responsáveis por analisar medidas provisórias se reúnem amanhã à tarde para a instalação e a eleição dos presidentes e vice-presidentes. A primeira é a MP 884 de 2019, que acaba com o prazo para os proprietários de terra fazerem a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. A reunião está marcada para as 2h30 da tarde. A segunda é a MP 885 de 2019, que altera a legislação penal para facilitar a venda de bens apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas, como carros, aviões e imóveis. A comissão se reúne às 2h40. E uma última notícia. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a sanção da lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O órgão federal vai editar normas e fiscalizar procedimentos sobre proteção de dados pessoais e punir quem descumprir a legislação sobre o tema. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.